Veja no ICL Notícias, segunda edição. Força-tarefa contra a inflação. Lula reúne ministros e anuncia plano para reduzir o preço dos alimentos no país. O presidente determinou que fosse zerada a alíquota de importação. Perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos. Chega ao Brasil primeiro voo com brasileiros deportados na era Trump. E Casa Branca faz de prisões de estrangeiros um espetáculo de mídia. Morte violenta causada pelo Estado. A nova certidão de óbito de Rubens Paiva. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pela Pop TV no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, nessa semaninha que vai chegando ao final. Chico Sá, Juliano Medeiros, boa noite. Semana muito quente, né? Que começa com Trump tomando posse e anunciando o fim do mundo. Como vimos, e estamos aqui para dizer isso, o mundo não acabou, as coisas voltam mais ou menos à normalidade bagaceira de sempre. Não acabou, mas a gente tem fotos como essa que são o fim do mundo, né? Que a gente viu agora na nossa escalada. Os voos de deportação começaram. Uma espetacularização. Trava-línguas por parte da Casa Branca. E é uma foto que realmente impressiona, né? Ele vai precisar cumprir essa promessa midiática dele. Ele está sempre com um espetáculo por dia. Ele é um showman, vai ser um governo em ritmo desse show o tempo inteiro. Violação permanente de direitos humanos também, né? Porque além de expor pessoas que estão sendo deportadas, né, faz dessa política, que é uma política de Estado dos Estados Unidos, como a gente vai ver aqui, todos os governos deportaram, todos os governos tiveram política de botar para fora os imigrantes indesejados, só que o Trump vai fazer isso com pompa e circunstância, vai fazer isso com teatro, vai fazer isso com espetáculo, para manter a sua turma distraída enquanto outras coisas acontecem, Gabriela Varela. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor de Direito e Relações Internacionais, Fabrício Pontin, a respeito desse assunto. Vem também hoje no programa o professor Cláudio Couto. Vai ter Luiz Nassif falando de política nacional com a gente também. Então, uma sexta-feira que tem muito assunto para a gente conversar daqui para frente. Nada falando, né, em política nacional, a gente vem falando nos últimos dias sobre essa nova comunicação do presidente Lula, né, que hoje reuniu ministros, discutiu medidas para baixar o preço dos alimentos. Pelo jeito, Chico Sá, essa é uma prioridade no momento, né? Está pegando no bolso esse da população. Esse é o mote, esse é o tema. É a popularidade do governo, né, que Chico? está em jogo. E ele tenta também desarmar, porque estava pegando muito forte essa campanha da direita, da oposição, de que está caro, aí era tudo que era postagem de café, arroz, o que tivesse mais caro naquela semana. Então, a oposição criou uma ideia muito esperta de minar o governo Lula por aí, pela prateleira do supermercado, pela feira, pela sacola ali da dona de casa. E o governo tenta desarmar essa bomba. Mas isso não se desarma só com comunicação. Tem que estar, o preço tem que estar lá um pouco mais barato. Hoje tem uma notícia que é boa, mesmo a inflação ainda pegando um pouco nos alimentos, mas estavam anunciando também o fim do mundo com a inflação estourada, não foi o caso. É isso.
É isso. E a gente viu, né, Chico, no final do ano passado, o governo na defensiva, o mercado cobrando ajuste fiscal, aumento da taxa de juros, desvinculação de saúde e educação dos pisos constitucionais, uma tremenda pressão do mercado para o governo fazer corte. Começa o ano, vem o problema do PIX, aquela fake news que fez com que o governo recuasse daquela importante regulamentação da Receita Federal, e agora o governo parece que tenta retomar a iniciativa para não ficar na defensiva só respondendo aos ataques dos seus adversários, mas também tendo iniciativa indo para cima e pautando o debate público. Poxa, nós estamos vendo aqui, Gabi, o Trump fazendo isso o tempo todo, com 5 dias de governo, pautando a opinião pública, pautando a imprensa, pautando o debate na sociedade. O nosso governo aqui também tem que fazer isso, se não quiser ficar refém do mercado, do centrão, da extrema-direita, que estão sempre à espreita esperando para poder definir qual é o tema do momento. Você pegar novembro e dezembro, Gabi, foi de ataque total da oposição, juntando com, entenda-se, a oposição, incluindo Faria Lima, né, o tal do mercado, Congresso e essa oposição barulhenta de internet. Então, juntou tudo isso em campanhas pesadas. Tudo era, o governo está gastando muito, o ajuste fiscal não vai atender ao que a gente quer, no caso a gente e o mercado, e o mundo vai se acabar. Isso. E não foi bem o caso. O dólar já está 5,88 hoje, já baixando, bolsa na normalidade ou subindo. Então, criaram uma crise muito pesada. Tem muito de especulação na crise, não é que esteja um paraíso, mas tem muito de especulação para tentar minar o governo de todo jeito. Foi uma investida de novembro e dezembro e começo de janeiro muito pesada. Daqui a pouco o professor Cláudio Couto, que é cientista político, vem conversar com a gente a respeito disso. A gente, falando de governo, dessa prioridade do governo, vem falando muito sobre a mudança na SECOM. Algumas mudanças estão começando a aparecer, a gente falou sobre isso ontem também, sobre as redes sociais do presidente Lula. Agora, tem mais vídeos divulgados feitos do governo, né? Então, assim, estão querendo realmente mostrar o que está acontecendo, o que é que tem sido feito. Eles estão apresentando uma linguagem também um pouco diferente, no estilo mais TikTok, em comparação com o que era antes. Então, por isso que a gente começa o programa falando dessas mudanças aqui. Tem um compilado que a gente traz aqui de alguns vídeos que foram publicados nessa semana para poder trazer como exemplo dessa mudança de linguagem toda. Então, vamos lá, vamos assistir. Duplicou. É isso aí, presidente. Hoje assinamos o contrato de concessão da duplicação da BR-381. Um dos nossos principais compromissos. Vão ser 9 bilhões de reais para resolver o problema da rodovia da morte e transformá-la na rodovia da vida. O presidente que mais abre portas e oportunidades no Brasil. Muitos não sonham para isso. Obrigado, porque nós acabamos de ser indicados para o Oscar pelo melhor filme estrangeiro, é a Fernanda Torres. E o final, totalmente indicada, né? Pegando o Oscar ali da Fernanda Torres. O presidente Lula tem falado muito a respeito disso também, exaltando a cultura brasileira, exaltando feitos do governo. Eu estava olhando aqui, esse primeiro vídeo, ele está falando de Minas Gerais, um contrato de concessão do caminho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Então, são vários vídeos realmente com uma linguagem muito mais TikTok, rápida, que tem mais potencial de viralizar nas redes sociais, né? No Instagram. E sintonizada com o que está se conversando naquele dia. O assunto é Fernanda Torres, tem que tabelar com a Fernanda Torres. É assim comunicação rápida da internet hoje. Não pode ficar panguando assim, falando com aquela maneira institucional, séria. Eu dei um mergulho assim, em anúncio do governo dos últimos meses, em internet, em portais e tal. Aqueles anúncios que o governo torra um monte de dinheiro, uma cachoeira de dinheiro e ninguém vê. Cara, tem coisa assim, o UOL, o Globo, G1, nos principais portais, assim, nos portais regionais também, no sul do Nordeste, aqueles anúncios, sei lá, pé de meia, tá ali, uma coisa quadrada, sem nada, nenhum jovem vai clicar naquilo. E quando você clica, você chega num lugar nenhum também, você chega lá, é mais pé de meia, só a meia levantadinha, mais um pouco, sabe? Não tem nada.
Não tem uma animação, não tem dizendo... não anima jovem nenhum para ir buscar o pé de meia e para divulgar para o amigo. Poxa, você viu falar no pé de meia? Sabe, é muito quadrada, muita gastança de dinheiro para nada. Sabe aqueles anúncios de internet que abre aquela coisa burocrática com o símbolo do governo? Não tem nenhuma cara. Não tem nenhum estudante. Tem ninguém contando o caso, ninguém contando se o governo está interferindo na sua vida para o bem ou não. Não tem Dona Maria dizendo que agora sim. Sabe? Nada. Chato, né, Chico? Vamos lá. Burocrático, é feito pelo Politburo dos anos 50. Pô, não dá. Você sabe que tem uma disputa, Chico, lá dentro do Palácio, dizem as minhas fontes em Brasília, as poucas fontes que me restam, que tem duas visões no Palácio. Uma de que a política do governo é boa e o problema está na comunicação. Outros de que o problema não é só de comunicação, é do governo ajustar a política, ou seja, ajustar as batalhas que ele quer entrar, ajustar as brigas que ele quer comprar, ajustar também as entregas que têm que ser feitas de forma mais ágil, mais simples, mais acessível, etc. e tal. Nós vamos ver agora com essa mudança que teve na SECOM, se o problema é da comunicação ou da política, porque o governo tem feito coisas, os números do governo não são ruins, os números da economia não são ruins, né? E aí se joga uma carga excessiva, né? Uma carga maior, dizendo que o problema do governo é a comunicação. E a gente teve alguns episódios, esse do Pix foi um, mas nós tivemos outros, Chico. Eu lembro aqui, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou ao todo mais de 50 bilhões de reais em ajuda para o Rio Grande do Sul. Mas como essa ajuda ela era escalonada ao longo do tempo, não ia chegar de uma vez só, porque são políticas de infraestrutura, construção de ponte, rodovia, enfim, uma série de políticas, Gabi, as pessoas estavam achando que o governo não estava fazendo nada. Foi só quando o governo colocou aqueles 5 mil reais na conta de cada pessoa atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul, foi que gerou a sensação de que o governo estava presente, de que o governo estava fazendo. O presidente Lula foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul, sobrevoou as áreas atingidas de helicóptero. Foi só quando ele entrou num abrigo, abraçou uma criancinha, já adotou um cachorro, que as pessoas tiveram... Então veja como é importante. Só fazer coisas certas, só fazer coisas corretas, às vezes não é suficiente. Você tem que ter algumas demonstrações, né, práticas, concretas do seu comprometimento com aquela política, e nós vivemos isso já algumas vezes desde o começo do governo. Portanto, ajustar a política, ajustar a comunicação vão ser fundamentais para o governo Lula chegar bem em 2026, né? Total, concordo inteiramente. Daqui a pouquinho chega o professor Cláudio Couto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político, para conversar com a gente. Eu vou detalhar um pouquinho mais algo que eu comecei ali a falar no começo do programa sobre essa reunião do presidente Lula com os ministros, né, para discutir essa medida contra a alta dos preços dos alimentos. Então, estava lá o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele explicou que o Ministério da Fazenda vai fazer uma série de estudos para comparar, Chico Sá, os preços de diversos alimentos no Brasil e no mundo. Importante, então, é algo que está sendo feito ali de forma técnica, né? Esses estudos vão ser apresentados, aliás, devem ser apresentados na semana que vem, a expectativa é essa, para que o governo possa bater o martelo, então, qual medida que vai adotar para baratear os preços. E se for identificado um produto mais barato no exterior, por exemplo, do que aqui, o governo vai reduzir as taxas de importação. Esse é o planejamento. Vamos assistir um vídeo aqui do ministro Rui Costa a respeito desse assunto. Vamos assistir. Quando houve um pico do crescimento do arroz, o presidente determinou que fosse zerada a alíquota de importação, o que ajudou a trazer o preço para um patamar menor. O presidente cogitou, eventualmente, pela Conab, importar uma quantidade de arroz. Então, se necessário for, será analisado detalhadamente agora, por exemplo, o preço de alguns produtos no mercado internacional. Se os preços desses produtos no mercado internacional tiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. A importância da comunicação, né, Chico? Teve a reunião,
e logo depois o ministro vai lá e comunica numa coletiva de imprensa o que é que vai ser feito. Ainda não foi feito, mas vai ser feito assim. O ministro da Fazenda está envolvido, a gente vai fazer uma série de estudos. Isso é importantíssimo, né? Estava lá o Paulo Teixeira, num canto ali também. E foi um assunto que dominou hoje, se conversou muito hoje. Até já com uma reação, tem uma reação já de produtores nacionais, vão ficar de orelha em pé, achando que vai atrapalhá-los. Mas essa comunicação é importante porque eu acho que pressiona, no bom sentido da pressão política, até produtores do Brasil, o comércio, a rede toda do Brasil, a não trabalhar com a ideia de aumentar preço à toa. Se está dentro de uma escala, se aquele produto vem de uma área de seca ou sofreu enchente, você tem uma justificativa técnica para estar mais caro. Mas muitas vezes você aproveita e vai no pacote, joga um produto ali que poderia estar mais baixo e está lá em cima. Então, é uma comunicação inteligente, porque eu acho que interfere também na hora da rede aqui no Brasil aumentar à toa algum preço de alguma mercadoria. Não, esse anúncio é super importante, Chico, além disso, primeiro pela coragem do governo, né? Porque aqui nós estamos falando de enfrentar interesses também, de gente importante, gente poderosa, né? Quer dizer, você importar qualquer que seja o bem de fora, um produto que é produzido no país, você vai causar algum tipo de resistência, sempre é assim, né? Então, o governo diz, olha, aqui nós vamos fazer uma escolha entre o grande produtor, porque, claro, nós não estamos falando do pequeno produtor que já tem boa parte da sua produção comprada pelo governo, comprada por escolas, por prefeituras, por governos estaduais. Agora, o grande produtor que tem aqui o alimento e que está vendendo, está exportando, porque o dólar está super valorizado em relação ao real e está valendo mais a pena vender para fora do país do que vender para o mercado interno, bom, eu não vou proteger esse produtor, eu vou proteger o consumidor. É uma escolha corajosa do governo. Ele está mostrando... E a gente sabe que é um governo que é muito plural, um governo que tem setores do empresariado que apoiam, tem setores do agronegócio que apoiam, mas o governo foi eleito com um programa claro, Chico, Gabi, que é proteger as pessoas que mais precisam do Estado. Quando o governo faz isso, ele está tomando um lado. Eu não vou tomar o lado de quem está tentando ganhar na crise. Eu vou tomar o lado de quem está sendo impactado pela crise, né? E a segunda coisa, que eu acho que você mencionou bem, Chico, que é exatamente o fato do governo não deixar vácuo, não deixar espaço. A Gabi também mencionou isso, né? Porque na medida que faz a reunião, já chama a coletiva de imprensa, já faz o anúncio, você elimina o espaço para o ruído, né, Gabi? Que é aquele espaço onde vem os mal-entendidos, onde vem as informações truncadas. Então, essa agilidade, né? os bastidores sempre tem um ministro que quer vazar uma notinha para a imprensa, para aparecer, para ficar de bem com aquele jornalista. Então, é importante não só a agilidade do anúncio, como o próprio conteúdo do anúncio que mostra de que lado o governo está. Boa. É isso, fundamental. Eu acho que, além de estudar essas medidas para importar mais alimentos, o governo Lula está falando em conversar com os produtores rurais para ouvir sugestões de como reduzir preços. Então, olha só aí, uma das ideias é estimular a produção de itens da cesta básica. E o governo também pontuou que a safra desse ano deve ser 8% maior do que a do ano passado, que também ajudaria a baratear a comida. Então, mais um ponto de transparência que é colocado aqui, né? Conversar com os produtores rurais, ouvir sugestões, ouvir os envolvidos todas as partes. E se houver um conflito de interesses, como acontece, quer dizer, num país tão diverso como o Brasil, com tantas desigualdades, com tantos interesses econômicos envolvidos, se tiver uma divergência, o governo tem que arbitrar, porque é papel do governo arbitrar e, no limite, tem que decidir. É para isso o governo, né? É para isso que o governo... né? A gente sabe que o presidente Lula trabalha com a lógica do diálogo, do consenso, da produção de consensos, né? O slogan do governo é união e reconstrução, não é divisão e destruição, como poderia ser o slogan do Bolsonaro ou agora do Trump, né? Agora, a união você faz com quem quer se unir. Se tem gente querendo sabotar o país, querendo criar condições para que as pessoas não acessem aquilo que elas precisam de mais básico, que é comida, que é alimento, quer especular em cima da comida, quer vender para fora porque o preço do dólar, porque o dólar está valorizado em relação ao real, bom, não é esse cara que o governo vai atender e a decisão do governo nesse caso é bastante corajosa, viu? Agora, essa coisa de inflação de alimentos também tem um exemplo assim que não é para, eu vou falar uma coisa que não é para curto prazo. Agora tem que ser medida como essa, importação, e outras medidas de urgência. Mas a longo prazo tem que pensar na hora de financiar
apenas o grande latifúndio nacional da soja, etc. Tem que pensar também que o MST precisa ser mais assistido por verba do governo, por verba para a reforma agrária. Vai ser uma reforma agrária mais extensa do que temos hoje, que vai garantir comida na mesa do trabalhador no Brasil. Não vai ser soja, o trabalhador não come só soja. A soja no Brasil vai para fora, vai para a Bolsa de Cereais de Nova York. O cara sabe que é mais vantagem mandar tudo para lá. Então, tem que pensar na hora de distribuição da verba, do grande dinheiro do governo de financiamento, via Banco do Brasil, Caixa e etc. Nessa hora tem que pensar MST, agricultura familiar e aumentar a cota dessa gente. Principalmente no ano que o Plano Safra bateu 400 bilhões de reais. Chico, o maior Plano Safra da história. E o MST, o João Pedro Steder, ele deu uma entrevista recentemente, não está contente com o governo. Não está. Ali o ministro Paulo Teixeira, né? Sim. E a turma não tá satisfeita. E não pode, não é legal o MST não estar contente com o governo, porque o MST responde, é comida na mesa, é outra parada. É isso. Vamos chamar o professor Cláudio Couto para conversar com a gente a respeito desse assunto. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político. Professor, bem-vindo mais uma vez. Prazer falar com o senhor. Obrigado, prazer é meu. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Professor, a gente conversava aqui sobre medidas que o governo está começando a traçar para baratear o preço dos alimentos. Eu começo te perguntando sobre o impacto disso, né, na avaliação do governo Lula. Essas medidas, a gente ainda não sabe quais vão ser, elas estão em estudo. Na semana que vem, isso pode ser anunciado até. O Ministério da Fazenda vai colocar em prática esses estudos. Como é que fica se essas medidas só funcionarem a médio prazo? Essa comunicação, por exemplo, hoje, os ministros foram conversar com a imprensa e dizer, olha, a gente está colocando isso, isso e isso, semana que vem a gente vai fazer aquilo. Isso ajuda também? Ou, de fato, a popularidade pode melhorar só realmente com o preço nas prateleiras, as famílias realmente tendo isso no dia a dia delas, né? Olha, eu acho que é muito mais a segunda alternativa, né? Acho que, na realidade, o impacto real sobre a popularidade, ele só vai se dar se, de fato, essas medidas tiverem efeitos palpáveis para as pessoas. É claro que a primeira ação, ela também é importante para estabelecer essa conversa com a imprensa, para que já cheguem informações que sejam informações que evitem que o governo sofra mais um desgaste, por exemplo, na tomada dessas medidas. A gente viu o que aconteceu recentemente com o caso do PIX, em que uma tentativa de fiscalização do uso do PIX para certos valores, ela já foi transformada aí por meio das redes sociais, das fake news, né, da atuação da extrema-direita, numa tentativa de taxar o PIX, que jamais existiu. Né? Então, é necessário, na realidade, quando você tem essa estratégia de comunicação, se antecipar em alguma medida aos fatos para, pelo menos, evitar que desinformação circule. E aí eu entendo que essas conversas iniciais com a imprensa têm, sobretudo, essa finalidade, né, de evitar a circulação de desinformação. Agora, para que as pessoas, de fato, comecem a avaliar o governo positivamente, aí vai ser necessário que elas sintam no bolso que alguma coisa mudou ou, pelo menos, deixou de piorar. Né? O só deixou de piorar já não tem sido muito suficiente. A gente viu isso nos Estados Unidos, inclusive, né, quando você tinha ali uma série de indicadores positivos durante o governo Biden, do ponto de vista econômico, e nada disso serviu para ter uma economia nos Estados Unidos, porque, digamos, o acúmulo, né, o estoque que havia ali de insatisfação com preços altos, sem que houvesse, no período anterior, uma aproximação dos ganhos das famílias com esses preços altos, isso fez com que, mesmo com a inflação desacelerando, mesmo com pleno emprego, a gente sentisse ainda dificuldade de tocar a vida em frente. E eu acho que o Brasil vive uma situação relativamente similar. A gente não tem uma inflação fora de controle, ela está acima do centro da meta, mas ela não está acima do que a banda, né, da meta de inflação permite, então está tudo mais ou menos sob controle. Você tem também uma situação de crescimento, você tem uma situação de baixíssimo desemprego, tudo a rigor funcionando muito bem, só que você tem aí já uma herança de preços que vieram de um tempo para cá num patamar elevado, sem que os ganhos das famílias tenham acompanhado no mesmo ritmo. E aí, mesmo que a inflação acelere menos, o fato é, os preços estão lá muito na frente daquilo que as pessoas ganham. E aí, consequentemente, a insatisfação permanece. Então, acho que o governo tem aí uma tentativa de evitar, vamos dizer, que as coisas piorem,
e ele tem também uma tentativa, daí o primeiro ponto que eu mencionei, né, de evitar que a desinformação circule e que a percepção do governo se torne ainda mais negativa sem uma razão real para isso, simplesmente pela circulação de boataria ou de desinformação. Juliano. Professor, boa noite. Queria retomar um Juliano. tema aqui que a gente tem analisado ao longo dessa semana, que é exatamente o impacto da eleição do Trump nos Estados Unidos e como é que isso pode impactar aqui a nossa realidade. A gente sabe que parte dos custos de produção, sobretudo dos alimentos que são produzidos no Brasil, é impactado pelo câmbio, né? Quando o dólar está muito alto, isso impacta fertilizante, compra de máquinas, né? Insumos em geral para a produção de alimentos. Qual é que é a expectativa em relação a essa possibilidade aí de ter um recuo nesse processo de alta do dólar que a gente viu nos últimos meses, uma parte dessa alta vinculada a movimentos especulativos, né? O Haddad chegou a mencionar numa entrevista que o dólar tinha que estar, o preço real do dólar, vamos dizer assim, em relação ao que é o real, deveria ser algo em torno de 5,77, chegou a bater 6,18, 6,20, agora está 5,88, fechou a cotação de hoje. O senhor acha que pode haver, com um ajuste do dólar em relação ao real, um impacto positivo na produção para esse ano, já que nós estamos falando de um ciclo que, na verdade, vai envolver as colheitas desse ano, a produção e a colheita esse ano, para o ano que vem, impacto positivo na economia brasileira se o dólar baixar também? Eu acredito que sim. Primeiro, em termos mesmo da inflação, né, Juliano? Porque, afinal de contas, se você tiver uma inflação que vai para um patamar um pouco mais civilizado, um dólar que vai para um patamar mais civilizado, é evidente que isso se reflete no preço de produtos cujos preços são definidos pelo mercado internacional. Várias commodities agrícolas, né, são definidas naquilo que diz respeito ao seu preço com base no mercado internacional. Muitos dos bens de que nós necessitamos, nós os importamos. O Brasil importa trigo, o Brasil importa feijão, né? Então, é claro que numa situação como essa, se você tem um aumento do dólar, você vai ter um impacto sobre o preço desses alimentos. A depender também do valor do dólar, por exemplo, se o dólar está muito valorizado perante o real, isso pode favorecer as exportações brasileiras de certos bens agrícolas que também entram na mesa do brasileiro no seu dia a dia. Por exemplo, carne, né? Se o preço do dólar sobe, fica muito mais barato vender carne para fora. Por quê? Porque a carne brasileira barateia no mercado internacional. Se você joga a carne para o mercado internacional, vai faltar carne no mercado interno. O resultado, o preço da carne tende a subir. Se a carne ficar menos competitiva para exportação, há uma tendência a uma maior oferta de carne no mercado interno. E aí, claro, que isso também tende a produzir um certo limite ao crescimento dos preços. Então, sem dúvida nenhuma, essa variação cambial é um fator importante por todas as razões e várias outras que eu poderia aqui depois ficar listando, mas acho que não há necessidade disso agora. E, consequentemente, né, se o câmbio de fato estiver voltando para um patamar que faz sentido do ponto de vista das reais condições da economia e não das expectativas, muitas vezes, imaginárias que os agentes econômicos têm, é claro que isso pode impactar positivamente. Chico. Muito bom. Professor, você falou da sensação, né, da economia, que tem bons números no macro, mas que no varejo, ali na vida das pessoas, não tem chegado assim, até por conta de uma certa inflação dos alimentos, não tem chegado, né, aquele bem-estar, e é um caso que parece muito com o caso americano lá do que o Biden enfrentou. Talvez, o que você acha? Talvez essa sensação na economia tenha feito com que a extrema-direita tenha voltado as suas baterias para o assunto econômico. PIX, inflação, supermercado, preço do café. Uma mesma extrema-direita que só falava de costumes. Só falava de banheiro unissex, só falava daquelas besteiradas todas. Você acha que a direita sentiu que pode jogar também nessa área de a economia estúpido? Olha, Chico, acho que sim, até porque mais do que o conteúdo específico daquilo que está sendo veiculado pela extrema-direita, o que há em comum em todos esses casos é o método. Né? O método da extrema-direita qual é? Difundir desinformação, difundir mentira. Né? Então você pode fazer a mentira sobre os costumes, falando, por exemplo, em mamadeira de piroca, né? Sendo que isso não existe, mas as pessoas vão dizer que existe, ou você pode difundir dizendo que está achado. No fundo, o método é o mesmo, é difundir a desinformação.
A extrema-direita se nutre muito dessa lógica. Se, num determinado momento, a população está mais sensível a temas econômicos, é claro que difusão de desinformação sobre matérias econômicas pode gerar um retorno maior. Se naquele momento a sensibilidade com relação a temas econômicos não é tão forte, porque talvez a economia esteja aí do ponto de vista da percepção social andando melhor, aí você dirige as baterias para o outro lado. E aí o que é que acontece? A extrema-direita vai atuar na frente dos costumes. Então, eu acho que o que há em comum é mais importante do que aquilo que distingue essas duas atuações da extrema-direita. O comum é a desinformação, a mentira. Né? O diferente é aquilo que as circunstâncias colocam como mais oportuno para cada momento, seja economia, seja os costumes, né? Seja lá o que for. Muito bom. Talvez a novidade seja aí, professor, justamente o caso da extrema-direita conseguir acessar um eleitor, um setor da sociedade que não era tão influenciável pela agenda dos costumes, né? Aquele eleitor que, na hora do vamos ver, tomava a sua decisão a partir das questões mais materiais, mais concretas, muitos deles eleitores do presidente Lula. Então, quando a extrema-direita entra nesse campo com força, como tem entrado nos últimos meses, talvez tenha aí também um plano de tentar criar uma cisão, criar um distanciamento desse eleitor mais pobre, que historicamente costuma votar no presidente Lula, criar aí uma desconfiança, né? Sim, num terreno no terreno que Lula nunca foi atacado para valer, né? Nós tivemos aqui o Zé Roberto Toledo mencionando aí uma pesquisa que ainda não veio à tona que apontaria supostamente aí uma queda na aprovação do governo exatamente nesse segmento econômico e nas regiões mais pobres do país, Norte e Nordeste. Mas aí o Thales Faria, que também é colunista do UOL, assim como o Toledo, diz que o governo está se antecipando e está desarmando uma bomba. Tomando essas atitudes como a que a gente acompanha aí. O governo desmonta a bomba da opção sobre o preço de alimentos. Então, está se organizando para isso, está antevendo, diferente do que aconteceu com o Pix, por exemplo. Você pega essa série de postagens assim, que se repetem, é uma chuva na internet inteira, em qualquer rede social, da prateleira do supermercado e do preço. Que é um clássico para qualquer momento, mas agora voltou com tudo, com muita força. E o governo não podia deixar esse debate correr solto. E tem agora os nossos aí, professor Cláudio, estão fazendo o contrário, né? Os nossos blogueiros e tal. É a turma mostrando, vocês já viram, os preços no Brasil e na Argentina. Porque houve uma explosão dos preços na Argentina. Uma garrafa de água que no Brasil custa R$3, na Argentina está custando R$7. Uma caixa de chocolate que no Brasil custa R$8, na Argentina está custando R$20. Ou seja, o suposto ajuste das contas públicas, né, que o Milei está promovendo por lá está tendo como consequência uma explosão dos preços e um aumento descomunal da miséria. Nossa turma está começando a mostrar esse comparativo de um governo da extrema-direita com um governo da centro-esquerda, a diferença disso na vida das pessoas, né? E acho que é um tipo de situação que tende a ser sentida, inclusive no caso pela população argentina, mais a médio prazo, né? Porque, de alguma forma, a gente tem uma situação parecida com a que há aqui. Agora, o que você tem na Argentina, apesar desses preços mais altos, por quê? Porque você tem, primeiro, uma questão relativa ao câmbio, né? Quando a gente considera o valor do peso hoje com relação ao câmbio, o valor que esses preços atingiram, num cenário em que a população já vinha muito acostumada à inflação altíssima. Então, mesmo que essa inflação tenha caído, ela caiu, mas deixou esses preços num patamar alto que, diante da capacidade de aquisição das pessoas, está ainda muito distante. Daí você ter esse aumento da taxa de pobreza também. Eu digo também por quê? Porque não é só uma questão de preços em relação à renda. É também o fato de que você tem um aumento do desemprego, você tem um aumento da informalidade, né? Você tem uma queda brutal na Argentina do nível de atividade econômica, né? Você tem uma série de políticas de desassistência às pessoas, porque o Estado deixa de agir com relação a isso. Claro que isso tem um efeito, vai reduzir a inflação, porque com a desaceleração econômica tão profunda, a inflação acaba realmente caindo. Agora, ela cai, mas deixa os preços num patamar que vai ser um patamar muito superior àquele que a renda das pessoas permite que haja aquisição. Isso daqui a algum tempo, com, vamos dizer, a inflação mais estabilizada, se isso porventura vier a acontecer na Argentina, faz com que caia a ficha. Eu acho que o que acontece hoje no Brasil é isso. A inflação passada deixou os preços descolados da capacidade de aquisição das pessoas. Resultado, né, quando você tem até a inflação sob controle, cai a ficha. E aí gera essa insatisfação. Ainda que o problema tenha sido produzido lá atrás. E no atual momento... A gente teve uma interrupção? Isso, para quem está percebendo no dia a dia, acaba importando pouco, né?
Professor Cláudio Couto, um prazer receber você por aqui mais uma vez. Muito obrigada, bom final de semana para o senhor, até a próxima. Obrigado, bom fim de semana aí para todo mundo, bom final de semana para todos nós. E vamos ver o que acontece, né? Porque realmente esses novos tempos trumpistas aí prometem muita turbulência e é um governo que vem com muita arrogância. Acho que a gente está entrando aí num período de muita instabilidade, muita incerteza. De fato, é isso aí, professor. A gente vai até conversar sobre isso agora. Professor, muito obrigada. Até mais. Boa noite. Vamos seguir justamente falando sobre isso, né? O professor já deu a deixa para a gente. Vamos falar de política internacional, o começo do governo Trump, que prometeu fazer a maior deportação da história dos Estados Unidos, e isso vai afetar, já está afetando, mas vai afetar a vida de dezenas de milhares de pessoas. Chega hoje no aeroporto de Confins, que fica em Belo Horizonte, o primeiro voo de deportados dos Estados Unidos para o Brasil desde a posse do Donald Trump, que aconteceu nessa segunda-feira. Segundo a Polícia Federal, as informações são as seguintes: são 158 pessoas a bordo. A PF não informou a nacionalidade, mas a gente sabe que 88 são brasileiros, segundo o Itamaraty. Esse é o segundo voo até com deportados esse ano, só que o primeiro chegou em janeiro, com 100 pessoas ainda no governo Biden. Vamos chamar o professor Fabrício Pontin, que é professor de Direito e Relações Internacionais, para conversar com a gente a respeito desse assunto. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Juliano. Boa noite, Chico. É um prazer estar com vocês. Claro, a gente queria estar falando de assuntos um pouco mais amenos e agradáveis, né? Mas é o que tem na agenda para a gente conversar, então vamos lá. Bora lá, professor. É muito importante, né? A gente vê também como é que está sendo feita a publicidade pela Casa Branca nas redes sociais de tudo isso, as fotos expondo essas pessoas, enfim. Eu queria te ouvir sobre essa expulsão dos imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos e se isso já não dá um termômetro, né, de como de fato vai ser a política Trump daqui para frente. Vamos lá então, Gabriela. O que a gente está vendo é uma intensificação do que o Trump já propõe desde 2015 e 2016 e de alguns aspectos do que eu colocaria é o seguinte, de colocar o imigrante como inimigo, né? Especialmente o imigrante irregular. O próprio uso da palavra ilegal é muito simbólico, né? Nós que trabalhamos nas relações internacionais, a gente sempre avisa os alunos, nunca use a palavra ilegal, né? Porque nenhum ser humano é ilegal. Mas a forma de se referir ao imigrante como imigrante legal coloca esse imigrante como um inimigo, a nomeação desse imigrante como inimigo e o simbólico que vocês colocaram a imagem aí, né, de usar aviões militares para fazer a expulsão, né, para extraditar essas pessoas do território norte-americano. Isso nunca tinha sido feito antes, pelo menos não na memória recente. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma documentação do uso de aviões militares para a deportação. Isso é muito importante para a gente pensar dentro do que o Trump colocou no discurso dele, né, pessoal, que era um discurso falando sobre a emergência da questão da imigração. Então, quando ele coloca a questão da imigração como emergência, é disso que nós estamos falando, dessa consequência do discurso. É o uso do equipamento militar norte-americano no, abre aspas, combate, fecha aspas, a questão da imigração. Eu estou usando o termo técnico, né, irregular ou de não documentados, mas que o Trump vai usar um termo que é um termo que, na minha opinião, cabe como discurso de ódio, né, que é o termo ilegal. Esse termo é um termo carregado muito forte, porque ele animaliza o imigrante. E essa espetacularização que a gente está vendo agora, né, que é o uso das imagens dos aviões militares sendo enchidos de imigrantes como uma promessa de campanha que está sendo cumprida, e de fato foi uma promessa, né, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque é um sinal muito interessante de como o Trump pretende levar não apenas digamos assim, a política externa dele, mas de como ele pretende mandar sinais internos para a política interna. Eu acho que isso é muito importante da gente perceber. A gente pensa essa questão como uma questão internacional, mas o Trump está usando isso como política interna e como uma desculpa para usar o equipamento militar norte-americano dentro do território norte-americano. Na nossa geração, nós só tínhamos visto isso uma vez, que foi no 11 de setembro, e num escopo muito menor. Hoje, nós estamos vendo aviões militares, equipamentos militares como helicópteros militares norte-americanos sendo colocados na fronteira com o México, que é uma ação extremamente hostil,
mas também extremamente simbólica disso que eu estou colocando para vocês. Entender o imigrante irregular como inimigo, né? Acho que esse é um bom início de conversa para a gente aqui. É isso. Aqui, só para complementar as informações, né? O governo dos Estados Unidos informou que desde a posse do Trump, na última segunda, 538 imigrantes em situação irregular. Eu adorei essa fala do professor. Muito bom, muito importante, né? Nenhum imigrante pode ser colocado como ilegal, porque nenhum ser humano é ilegal. Não, a gente cai muito nisso, né? Sim. A gente de mídia cai muito nisso e fica repetindo a fala trumpista de que alguém possa ser ilegal. Aí, muito importante. 538 foram presos aqui, só para fechar essa informação que foi divulgada no perfil da Casa Branca. Boa noite, professor Fabrício, mas a importância de mencionar isso, porque, na verdade, se a pessoa ela é ilegal, ela está à margem da lei, portanto, ela é bandido, né? Quer dizer, a tentativa do Trump é de transformar todos os imigrantes não documentados, né, em potenciais bandidos que precisam ser expulsos do país, né? E, Juliano, eu acho que tem uma questão aqui que a gente tem que colocar na pauta e que é muito importante quando a gente fala de direito humanitário, quando nós falamos de direitos humanos. Existe uma retórica com relação a isso. O direito humano, o direito humanitário, ele é feito para atender quem está em situação vulnerável. Não adianta nada um direito humanitário ou uma concepção de direitos humanos que só serve para contemplar ou só serve para proteger quem está perfeitamente numa situação de segurança, né? O sistema de direitos ele tem que proteger inclusive quem está numa situação irregular, ou se a gente quiser colocar, tem que proteger inclusive quem fez coisas ilegais. Claro. É claro que isso não significa impunidade, mas significa que as pessoas têm direitos, né? Que nós não podemos ter um sistema que estabelece o direito a ter direitos. E, de fato, o que o Trump está fazendo é estabelecendo uma política oficial de Estado que diz: existem pessoas que têm direitos a ter direitos dentro do território norte-americano. Essas pessoas são cidadãos norte-americanos. E aí a gente entra numa outra discussão muito mais complexa, muito mais grave e muito mais perigosa, que é o que significa cidadania. Porque também a primeira ordem, a primeira ordem executiva do Trump foi declarando a emergência na fronteira. Foi a primeira ordem executiva que ele assinou, né? Logo depois, ele assinou uma outra ordem inconstitucional, ok? Mas quem se importa com leis? Uma ordem inconstitucional dizendo que ia redefinir o conceito de cidadania nos Estados Unidos. Para que serve isso? Isso serve justamente para poder estabelecer um paradigma de proteção. Esse cidadão, esse cara que é o cidadão, ele tem a proteção. O outro, não, você não vai contar com a proteção do Estado norte-americano. Nós vamos te mandar de volta para casa. Se isso vai ter consequências humanitárias para você, você vai ser morto, você não vai ter as condições de viver nesse lugar, bom, não importa, né? Não está dentro do escopo de proteção norte-americano. Isso é muito grave no sentido que está comunicando uma concepção de direitos por parte do governo norte-americano, que é uma quebra com o que a gente vê depois de 1948, né? Chico. Agora, professor Fabrício, a gente começa a ver também uma série de reações, né? Reações da justiça, de promotores que não aceitam, por exemplo, que o filho do imigrante não seja legalizado, já tem algumas medidas vitoriosas nesse sentido, e no outro ângulo, em outra posição, você tem também rebeliões, por exemplo, no campo, em algumas partes da Califórnia, de trabalhadores rurais também que já reagiram, tem sinais de algumas possíveis rebeliões. Então, talvez não seja tão fácil e tão espetacular quanto o Trump imagina, né? Como é que você avalia? Então, Chico, é bem bom esse teu ponto, e eu acho que é uma coisa importante da gente conversar com quem está nos escutando para entender que o sistema norte-americano ele é muito peculiar, né? Nós nos acostumamos aqui no Brasil com um sistema muito centralizado, que tem uma justiça federal, tem um governo federal muito forte. O sistema norte-americano ele é muito mais pulverizado, os estados têm muito poder, e as justiças estaduais têm muito poder, e as organizações dentro dos estados de proteção também têm muito poder. Então, normalmente, o que a gente esperaria é que realmente, dentro dos estados, os grupos de apoio aos imigrantes conseguissem se organizar, e eles estão tomando medidas para se organizar. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma peculiaridade por causa da ordem executiva de emergência que o Trump colocou. Então, essa militarização da questão da imigração
irregular nos Estados Unidos, ela traz consequências jurídicas que a gente ainda não sabe muito bem como é que elas vão repercutir no nível norte-americano. Nominalmente, nós não sabemos o que vai acontecer com elas quando elas chegarem na Suprema Corte norte-americana, porque o reflexo da Suprema Corte norte-americana seria normalmente transferir para os estados e dizer, não, as cortes estaduais entenderam assim dentro dos estados, tranquilo, vai ficar assim mesmo, e dentro desses estados vai ter uma rede de proteção. Só que como existe uma ordem executiva militarizando essa questão, né, ela pode se tornar uma questão nacional. E a Suprema Corte norte-americana, nesse momento, é profundamente enviesada para os republicanos. Há uma hegemonia conservadora, muito conservadora, por sinal, dentro da Suprema Corte nesse momento. Então, se por um lado a gente pode ter otimismo pela capacidade de organização e até as consequências econômicas, né, dessas deportações, dessas extradições, por outro lado, a gente tem que ficar muito atento sobre as consequências jurídicas dessa ordem executiva do Trump, especialmente como ela vai reverberar no conceito de cidadania nos Estados Unidos. Eu estou muito curioso para ver isso, porque a ordem do Trump, para todos os efeitos, é inconstitucional. Exato. Mas, pessoal, quem é que define inconstitucionalidade? A Suprema Corte. Com quem que está a Suprema Corte nesse momento? Com os conservadores. Então isso cria um curto-circuito, né, que é um curto-circuito muito perigoso do ponto de vista, digamos assim, cultural e normativo nos Estados Unidos. Professor, só para seguir aqui na linha da pergunta do Chico Sá, ele comentou que Trump já teve um revés nesse sentido. Eu quero te perguntar, porque a Justiça Federal dos Estados Unidos que suspendeu temporariamente a ordem do Trump para acabar com o direito à cidadania dos filhos dos imigrantes que estão em situação irregular, né? E turistas também, muita gente que vai para lá, e, enfim, tem filho nos Estados Unidos. E o Trump, ele pode recorrer, né? Como é que deve ficar juridicamente isso? A chance que ele tem de conseguir suspender rapidamente é grande? Como é que fica? Gabriela, se tu me perguntasse no mérito constitucional, eu te diria, no mérito constitucional, a proposta do Trump é flagrantemente inconstitucional, ok? Ela precisaria passar por uma emenda constitucional. Só que qual é a questão? Se por um lado ela precisaria passar e se tornar uma emenda constitucional, por outro lado, quem é responsável por declarar a constitucionalidade ou não na última ordem é a Suprema Corte norte-americana. Então, se essa matéria chegar na Suprema Corte antes de chegar no Congresso, o Congresso vai ter relativo pouco poder para brigar com a Suprema Corte nesse sentido. A briga pode ser feita no nível das cortes estaduais, das Supremas Cortes estaduais nos Estados Unidos. De novo, isso é um instrumento que nós não temos no Brasil, tá? Porque as nossas constituições estaduais não são tão fortes. Mas as constituições estaduais nos Estados Unidos são muito fortes. E existem Supremas Cortes nos estados, que poderiam dizer, não, no nosso estado esse é o nosso entendimento sobre essa dimensão. Só que a Suprema Corte, a princípio, atropela esse tipo, ela é superior, né? Ela atropelaria esse tipo de decisão. Então o federalismo norte-americano vai ser colocado num teste de pressão muito grande em cima disso, e a política congressional também. Só que nos próximos 2 anos, a realidade política é que o Trump domina o Congresso, domina a Suprema Corte, domina as secretarias e agora está também dominando o discurso, né? Digamos assim, a configuração do discurso dentro dos novos organismos de mídia. Né? Então isso é algo que a gente vai ter que acompanhar. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso com a relativa baixa repercussão dessas questões dentro da mídia convencional norte-americana. Não está na manchete. Antes de entrar aqui, né, eu fui em todos os grandes jornais norte-americanos. Essa questão da extradição não está na manchete de nenhum dos grandes jornais norte-americanos. A discussão sobre cidadania não está na manchete de nenhum dos grandes jornais norte-americanos. Então isso diz alguma coisa sobre como esses consensos estão sendo formulados e como o Trump vai ou não vai encontrar oposição sobre isso. Mas é claro, existe oposição, existem grupos que vão brigar por isso, e como o Chico bem colocou, vão ter consequências no campo e no trabalho do campo, certo? Mas eu quero mais uma vez destacar isso. É muito importante lembrar, uma das funções dessa ordem executiva do Trump é colocar o exército dentro da política doméstica norte-americana. E isso não tem precedente na história contemporânea dos Estados Unidos nesse escopo. Né? Então isso é algo que a gente deve sim acompanhar de perto. Fabrício, uma última questão, pelo menos da minha parte aqui. O Biden
também deportou muito, né? Aliás, a deportação é uma política de Estado nos Estados Unidos, independente de ser um presidente democrata ou republicano. Só brasileiros, foram 7.168 brasileiros deportados pelo governo Biden. O Trump acaba de deportar 88 brasileiros nesse primeiro voo. Ele teria, portanto, que deportar uma média de 88, mais ou menos como ele fez agora, a cada 4 dias e meio. Teria que estar chegando um voo no Brasil com deportados americanos. Você acha que o Trump está tentando, na verdade, aumentar a escala de deportação ou, na verdade, aliás, diga-se de passagem, o Biden deportou mais do que o primeiro governo do Trump, né? Ou simplesmente ele quer fazer disso um espetáculo, um show, como mencionou a Gabriela aqui no começo? Eu acredito que a questão é espetacularizar. Ok? Então, esse primeiro ponto é importantíssimo. A espetacularização como estratégia. E estratégia, inclusive, para lidar com a questão que eu coloquei para vocês desde o início, da dimensão de direitos de cidadania em âmbito interno. A segunda questão é, o governo Biden pelo menos tentava dar a impressão, e eu sei que isso é discursivo e é hipócrita, ok? Mas pelo menos dava uma impressão de ter algum alinhamento com algumas dimensões de direito humanitário. Pelo menos uma impressão. Certo? A gente pode apontar isso como uma política hipócrita, mas havia essa preocupação de se manter dentro do alinhamento de direito humanitário. Com o Trump, não. Com o Trump, a quebra é direta, e é uma quebra que é direta e vinculada com uma concepção política, né? Um pouco do que a gente chamaria de nacionalismo étnico. E isso é preocupante. Essa dimensão discursiva não existiu durante o governo Biden. Durante o governo Biden a questão era legal e sobre, sim, uma mudança de perspectiva sobre a questão da imigração irregular que está acontecendo não só na política americana, mas na política do norte global nos últimos 20 anos, eu diria 15 anos, teve uma mudança de chave do que a gente via como uma tendência a se falar mais de política de enquadramento, regularização desse imigrante que entra de forma irregular, e que nos últimos 10 anos acelerou-se, né, uma discussão muito forte de não se fala mais de regularização, se falar de extradição, de falar de deportação, e inclusive democratas acelerando esse tipo de discussão. Então isso sim, a gente viu também uma aceleração desse contexto no governo Biden. Mas eu acho que vale a pena a gente destacar que não é a mesma coisa aí, porque essa espetacularização tem uma consequência para a questão interna, e eu acho que o Trump quer sim trabalhar com uma dimensão de deportação em massa e de eficiência no sentido de deportação que me preocupa. Já se está falando de aumento de campos de refugiados, aumento de inserção de refugiados em campo, exclusão de refugiados da sociedade norte-americana, exclusão de imigrantes irregulares da sociedade norte-americana, e sempre lembrando quem está nos ouvindo, todo imigrante irregular é um refugiado em potencial. Né? Então, essa exclusão, ela cumpre uma função política muito importante e que a gente tem que prestar atenção, porque ela diz algo sobre o aceleramento de uma política autoritária dentro do contexto norte-americano. Sempre começa pelo mais fraco. Né? O inimigo que é denunciado primeiro sempre é o mais fraco, e a partir desse mais fraco você começa a ampliar essa dimensão do que a gente está chamando aqui do direito a ter direitos. Então, isso a gente não viu durante o governo Biden com essa retórica. Eu acho essa transição de retórica muito importante, tem que ser destacada e tem que ser compreendida pela gente que quer fazer uma análise um pouco mais complexa disso, né, Juliano? Muito bom. Professor, eu também queria ressaltar aqui uma fala do presidente Lula que mostra um pouco como as diplomacias dos países latino-americanos estão se organizando, se movimentando. Ontem ele falou por telefone com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, e aí ele fez um tweet a respeito disso, né? Ele falou em cultivar relações produtivas com o novo governo Trump e também da importância da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Eu vou ler aqui na tela o tweet completo do presidente Lula. Conversei com a presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, para tratar de temas da agenda bilateral e regional. Reafirmamos o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região. No telefonema, também conversamos sobre a importância do fortalecimento de foros como a CELAC. Eu quero te ouvir sobre isso, sobre o pronunciamento público do presidente Lula e também acrescentar uma outra questão, por exemplo, que é a COP30. O presidente Lula, né, e o Itamaraty têm se movimentado
E a avaliação de muitos especialistas, tem muita gente falando, pode acontecer um esvaziamento, mas muitos eu ouvi dizendo, olha, não subestimem a capacidade do presidente Lula de se organizar para que a COP30 seja um evento importante, apesar da tentativa de boicote do Donald Trump diante disso, né? Então, queria ressaltar aqui a movimentação dos países latino-americanos, em especial também, nesse caso do presidente Lula, professor. Excelente, Gabriela. Essa colocação do Lula, ela tem vários pequenos recados dentro dela. O primeiro que eu quero destacar é, vocês devem ter percebido tanto nas declarações da presidenta do México quanto do Lula, que a gente tem uma preocupação em não defender o imigrante irregular, dizer, não, o imigrante que entrou irregularmente, nós reconhecemos que ele pode voltar para o país de origem, e os países nenhum país quer admitir que não tem capacidade de receber de volta os seus cidadãos. Isso é uma admissão muito grave do ponto de vista também humanitário e de soberania. Então a gente dizer, não, se você imigrou irregularmente, nós vamos te receber de volta, e nós vamos então se organizar para fazer essa recepção, para fazer esse retorno e fazer o controle dessas questões do imigrante que imigrou de forma irregular e está retornando para o país de origem. Tem uma outra questão aí, que é por isso que ele traz também a CELAC, que os Estados Unidos estão mandando um recado muito claro, que os Estados Unidos não está disposto a cumprir com a sua parte dentro do que nós chamamos a distribuição do ônus migratório global. Nós temos uma crise migratória na América Latina, que é a maior crise migratória do mundo atualmente, que é a crise na Venezuela. Essa crise ela está gerando diversas mini-crises com refugiados, com imigrantes em toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil. Como é que a gente vai lidar com essas crises? A menção da CELAC que o Lula faz é um pouco isso. É pensar uma dimensão, porque para quem está nos ouvindo, a CELAC ela é uma organização internacional do Caribe e da América Latina, que não inclui nem os Estados Unidos, nem o Canadá. Então ela é uma oportunidade de negociações multilaterais que falam de uma ideia de pan-americanismo, sem incluir os Estados Unidos, sem incluir o Canadá, que permite uma outra dimensão de pan-americanismo e de segurança para o nosso continente. Então é importante também realizar esses fóruns. E isso se conecta diretamente sobre a disputa que tu colocou com relação à COP30. Então, como é que a COP30 vai se configurar com os Estados Unidos querendo se isolar? E eu já chamei a atenção disso com vocês em outra oportunidade. Não é exatamente o isolamento, é os Estados Unidos querendo um outro sistema internacional, um outro conceito de multilateralidade, onde os Estados Unidos é hegemônico e dá as cartas. Então, a COP30 ela é muito mais interdependente na sua configuração. O que a gente vai ver? Não só o Lula, mas outros agentes do Sul Global, mas o Lula tem uma importância muito grande, simbólica para o Sul Global, querendo se postular, querendo se colocar como um bom intermediador para uma outra globalização que não seja uma globalização pelo norte ou vinculada com essa, eu tenho chamado dessa internacional trumpista. Uma outra dimensão de internacionalismo, uma outra dimensão de ambientalismo. Só que nisso o Brasil vai ter que ser muito mais assertivo do que ele vem sendo. E tem questões de política interna também, e o Lula tem que prestar atenção, vocês falavam disso antes de eu entrar no ar, nessas dificuldades de política interna, que podem sim acabar afetando a possibilidade de manejamento dessas crises externas pelo governo Lula, porque não dá para prestar tanta atenção nas dimensões externas e esquecer as múltiplas crises internas que a gente tem no Brasil também, Então isso pode ser algo que vai dificultar. Mas o Brasil tem uma oportunidade importante aqui de se colocar como um ator e como um intermediador dessas crises e dessas disputas na realidade, o que é o que a gente está vendo? Uma disputa por uma nova hegemonia e uma outra dimensão da arena internacional, que a gente viu a dimensão que nossa geração tomou como dada a partir de 48, cair por terra nos últimos 10 anos. E agora a gente está disputando. O que vem por aí? Eu acho que o Brasil tem um papel nisso e o Lula está tentando se colocar num papel nessa intermediação também. Eu queria, já que a gente está falando também da COP30, perguntar para o professor, que é especialista em relações internacionais também, qual a força da paradiplomacia para esse caso da COP30? Então, falar diretamente com os estados que têm um interesse em manter as políticas ambientais fortes, combater a urgência do aquecimento global, enfim, e todas essas questões. Essa é uma medida que o Itamaraty pode recorrer também?
tanto para a diplomacia, Gabriela, quanto a diplomacia presidencial, que nós chamamos no caso brasileiro, tem um papel aí. Esse papel é tentar construir discursos, construir consensos dentro da agenda internacional. Só qual é a dificuldade não só do Brasil? Nas relações internacionais, nós falamos, eu não quero ficar muito acadêmico aqui porque o pessoal vai morrer de sono nos ouvindo, mas a gente fala muito de jogos de 2 níveis. Tá? Tem uma dimensão doméstica e uma dimensão internacional. A gente gosta de pensar elas separadas, mas elas não são. E todos os países, não é só o Brasil, a França, a Itália, coloca qualquer país aí, tem que dimensionar a política interna e a política externa nesse jogo. A paradiplomacia tenta criar um consenso externo entre os agentes externos, entre os presidentes, entre, digamos assim, os órgãos de diplomacia sobre política ambiental. Onde é que ela vai esbarrar? Nas possibilidades internas. Né? Vocês falavam da questão do agro, por exemplo, agora há pouco. Bom, isso impacta na política ambiental brasileira diretamente. Né? Assim como impacta, por exemplo, na francesa. Nós sabemos que se dependesse do Macron e do Lula diretamente, o Brasil e a França teriam acordos bilaterais ambientais de um tipo. Mas existe uma realidade interna que se impõe. Então, essas questões são questões que a paradiplomacia também vai ter que lidar. Por maior que seja o carisma, digamos assim, dos agentes presidenciais, né? Existem essas questões materiais internas que sempre se impõem. Então, é sempre um equilíbrio muito difícil. E 2025 e 2026, no caso brasileiro, né, vai ser muito difícil para o governo brasileiro manejar também todas essas diferentes, eu coloquei, né, todas essas crises diferentes ao mesmo tempo. Mas vai ter que tentar, não tem outra alternativa, porque se impõe para o Brasil esse papel de mediador. Não tem como nós escaparmos desse papel, até pela Amazônia. Chico, quer também? Professor, uma coisa que se tem notado é que o Trump ele fez espetáculos, já começou a fazer espetáculo em torno dos imigrantes. Mas outra área que ele anunciou como espetacular, até agora não veio nada. Ele está, para usar uma imagem do futebol, jogando muito recuado, que é a economia. Não veio tarifaço algum, tem sido cordial com os chineses, que é coisa que não se imaginava. Eu achei, na minha inocência, que ia partir para o confronto logo imediato. Então, você tem um Trump muito pé atrás na questão econômica. Né? Ele falou aquela história da América Latina e do Brasil que os Estados Unidos não precisavam de nós, de forma alguma, etc. Mas ficou coisinhas retóricas. Nenhuma medida naquela linha de I love tarifas, eu amo as tarifas. Tem se mantido muito recuado, muito calmo nesse sentido, né? Então, Chico, a gente vai ter que esperar um pouco para ver se essa calmaria realmente significa, abre aspas, um recuo, fecha aspas, com relação à questão das tarifas, do populismo econômico por parte do Trump, ou se simplesmente eles estão preparando medidas. Me parece que o grande medo do Trump são as consequências desse movimento tarifário para preços. Né? A gente sabe que aumentaria sensivelmente os preços no final, na ponta da lança, né, no mercado, esse movimento tarifário. E ele não implicaria em empregos, pelo menos imediatamente, no contexto norte-americano. Eu tenho minhas dúvidas se implicaria em mais empregos em algum momento, porque a retórica trumpista é essa, né? Nós vamos tarifar o produto chinês, nós vamos tarifar o produto que entra nos Estados Unidos para fortalecer a nossa indústria. Mas esse movimento demora tempo para criar efeitos, e ele cria um efeito, pelo menos um efeito em empregos, né? Ele demora um tempo para gerar, mas ele cria um efeito imediato que é o efeito sobre os preços. Né? Quando você tarifa o produto que está entrando no teu país, ele vai aparecer no mercado com um preço maior. Isso vai ter um efeito inflacionário, vai impactar a capacidade de consumo do eleitor norte-americano, e eleitores que pagam mais caro tendem a ficar bastante aborrecidos. Né? Então, essa tendência é uma tendência que talvez o Trump esteja tentando acompanhar para ver como é que eles vão fazer esse movimento sem ter que pagar o pato, né, da inflação, porque a inflação cobrou um preço muito caro para o governo Biden. Né? Ela foi um dos principais responsáveis pela, digamos assim, baixa popularidade do Biden no final do governo. E eu acredito que o Trump não quer jogar essa lua de mel inicial dele com o seu eleitorado no lixo, né, aumentando esse movimento inflacionário no início do governo com tarifas. Agora, esse populismo econômico pode gerar efeitos se ele for associado com uma política industrial
de incentivo à indústria norte-americana. E talvez o que eles estejam preparando seja justamente esse movimento. O que me faz ficar em cima do muro sobre essa possibilidade? O Musk, que tem uma importância enorme dentro do governo Trump, tem excelentes relações com a China, né? Então talvez aí esteja acontecendo algum tipo de realinhamento. Nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas de tédio a gente não vai morrer com relação a essa discussão. De forma alguma. Professor Fabrício Pontin, que é professor de Direito, Relações Internacionais, um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Um prazer ter falado com vocês hoje. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Boa noite. A gente segue por aqui, agora falando de Rubens Paiva. A certidão de óbito do ex-deputado foi corrigida pelo cartório de São Paulo. Esse documento que agora diz que a morte dele foi causada pelo Estado brasileiro na ditadura militar. Isso é muito importante, informação que foi revelada pela TV Globo. Olha como é que ficou a causa-morte, a gente tem aqui a imagem. Vamos colocar na tela como é que ficou a causa-morte nessa nova certidão. Abre aspas, então, portanto, você está vendo aí na sua tela, não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Fecha aspas aqui. Antes tinha, como é que estava antes, né, para explicar para as pessoas a certidão de óbito, que ele tinha desaparecido em 1971. Até esse mês é o aniversário de óbito, de morte, né, do Rubens Paiva. E agora a gente teve essa mudança também. Me lembra a Eunice Paiva, que ela fala, que até tem no filme Eu Ainda Estou Aqui, quando ela diz é estranho ter uma felicidade ao receber a certidão de óbito de alguém, né? Porque até o momento era só desaparecido, e não sabia que... não tinha reconhecido no papel que ele estava morto. Então, essa é uma conquista importante para as pessoas que perderam, né, seus familiares assassinados na ditadura militar. Muito importante. Para todas as famílias, né? Criou-se aí uma espécie de protocolo oficial. Essa é a redação agora. Uhum. Então, isso vai ser aplicado nos milhares de outros casos de familiares que perderam seus parentes, de famílias que perderam seus parentes pela ditadura, por tortura, por morte. Tem muita gente ainda, tem muitas famílias. Eu só lembrando das famílias com as quais eu convivi, assim, no Recife, em Olinda, mais precisamente, algumas no Ceará. Por quanta gente ainda falta essa redação aí no atestado de óbito, sabe? Tem muita gente que ainda tem como única prova de que houve violência de Estado o próprio atestado de óbito, sem constar ali que a morte foi causada pelo Estado, né? Até no filme, sem dar spoiler aqui para quem não viu, mas tem essa bonita cena sensível quando a Eunice Paiva recebe o atestado, né, que você estava mencionando, o atestado que comprova a morte, mas nesse atestado, aparentemente, pelo que a gente viu, não descrevia a causa da morte, né? Agora com essa mudança aqui, que impactante, né? Ter essa confirmação, né? Que o Estado brasileiro, né, executou fora do processo judicial, fora de qualquer direito de defesa, de forma violenta e covarde, um ex-deputado federal que estava trabalhando como engenheiro, que estava tocando a sua vida, que não estava envolvido diretamente com nenhuma atividade violenta, né, da forma como o filme nos conta, como a história nos conta, né? Chico, até você publicou um artigo no portal do SL Notícias, aliás, recomendo que todo mundo leia, assim, sobre a Elizabeth Teixeira, heroína do famoso documentário Cabra Marca para Morrer. Você já falou muitas vezes desse documentário. Quando eu vi o Ainda Estou Aqui, me lembrei muito da dona Elizabeth Teixeira, que é uma professora da Paraíba, que está viva, está aqui. Também uma mulher. Uma mulher, faz 100 anos, está ela aí. Ela faz 100 anos agora, 13 de fevereiro. Nossa. O Memorial das Ligas Camponesas e o MST farão uma bela homenagem lá na cidade de Sapé, que fica ali a uns 50 quilômetros de João Pessoa. Então, essa é uma heroína nacional. Ela tem o marido assassinado ali um pouquinho antes do golpe de 64 e passa a ser... Ela assume a luta, ele era o líder das Ligas Camponesas, que era um pré-MST, que foi o grande movimento social antes da existência do MST, comandado pelo
por um político pernambucano chamado Francisco Julião, advogado, e ela encampa a luta dele, do João Pedro, assassinado pelo latifúndio e pelos militares já, e vem o golpe de 64, ela tem que desaparecer, sumir, com 11 filhos, numa situação de miséria, assim, de miséria rural daquele período, não é? sem ter como sustentar. Ela pega só o mais velho ali debaixo do braço, sai com ele, desaparece, vai se refugiar numa cidadezinha que ela tinha outros parentes no Rio Grande do Norte e espalha os 10 filhos por onde dá, com a vizinha. Deixa 10 filhos no meio do mundo, tem que espalhar a família inteira. Então, é uma mulher que nunca largou essa luta. Em 84, o Eduardo Coutinho, o diretor Eduardo Coutinho, tinha começado a filmar já pré-64, o filme, óbvio, é paralisado pelos militares. Ele retoma nos anos 80, depois da anistia, e termina ali com entrevistas com ela, contando onde esteve durante esse período e como fez para manter essa família. Que depois ela sai tentando localizar. Já tinham em São Paulo, outra no Rio, espalhados pelo Nordeste. É uma saga, uma luta incrível dela. Essa homenagem agora, no dia 13, que ela completa 100 anos, vai ser muito bonita, né? E o filme está aí. É muito fácil de encontrar em tudo que é serviço de streaming, o Cabra Marcado para Morrer. Recomendo, assim, porque é documentário, mas tem a mesma força do Ainda Estou Aqui. E é mais uma mulher tentando preservar a memória desse país, né? Que legal. Importante demais, Chico. Eu até quero ressaltar muito o título aqui da coluna, para quem quiser procurar no site ler, porque eu achei de muita sensibilidade, viu, Chico? Que é Quando Eunice Paiva Cruza o Olhar com Elizabeth Teixeira. Lindíssimo, e a coluna também está belíssima. Ô, querida, obrigado. Vamos lá acompanhar. Obrigado, querida, obrigado. Não tem Vocês jeito, são demais. É o nosso cronista. Vamos chamar Luiz Nassif com a gente aqui, jornalista Luiz Nassif, nessa sexta-feira, que estava sem luz até agora, uma vítima aqui da chuva de São Paulo. O Nassif foi vítima. Nassif. Para variar, viu? Eu só quero dizer que dia 12 ou 13, eu estou lá em Recife de acompanhante da Eugênia Gonzaga, que vai haver uma cerimônia lá para as vítimas de Recife da ditadura aí, viu? Poxa, eu até, Nassif, vai ter sarau. Nesse texto eu cito também outra mãe que morreu aos 105 em 2019, lutando por notícias do filho, que é a mãe, que é Dona Eusita, mãe do Fernando Santa Cruz. Uhum. Que é outro caso. Ele desapareceu em 74 e nada. Presidente do DCE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente, o líder estudantil. E teve aquele episódio infame do Jair Bolsonaro insinuando que ele entregou os colegas, que a Eugênia saiu, deu entrevista para todos os veículos aí, desancando a baixaria aí do Bolsonaro, né? Sim. Para quem não sabe, a Eugênia é presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos e também companheira do Luiz Nassif, né? Exatamente. Ele estava citando bravíssima nessa luta toda, excelente fazer essa referência aqui a ela. Nassif, você quer comentar também essa mudança da certidão, a importância para as famílias, né, de ter esse reconhecimento? Foi fundamental, né? A Eunice Paiva, ela aceitou, digamos, aquela primeira certidão sem constar as razões da morte lá, por uma questão, você tinha os negócios da família que estavam todos emperrados, né? Então, muitas vezes, muitas famílias aceitaram, mas agora não, com a retificação, e é uma retificação que se deve a um trabalho da Eugênia com o Luiz Roberto Barroso, do Conselho Nacional de Justiça, que deu a orientação para que todos os cartórios retifiquem isso, sem custos, e entregando para as famílias. O que se espera ainda, que está faltando, é uma cerimônia em Brasília, onde o presidente da República peça desculpas em nome do Estado brasileiro, embora ele não tenha nada a ver com isso, né? Esse pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro tem um simbolismo muito grande para as famílias, né? Muito grande.
muito grande. Em outros momentos aí, no período Bolsonaro, a Raquel Dodge, que era procuradora-geral, teve um grande evento em Brasília e ela fez esse pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro, né? Mas essa simbologia é importante para que não se esqueça, para que não se repita, né? Exatamente, Nassif, é importante demais, né? O Ainda Estou Aqui deixa também, abre esse caminho para que outras famílias também possam buscar por reconhecimento, né? E conseguir um reconhecimento também, importantíssimo. Agora, para nós, a força da arte aí que pegou esse tema da ditadura que estava escondido e jogou no mundo. Demais, Nassif, importante demais. A gente, assim, fica feliz da vida, né, com esse reconhecimento cultural também, olhar para o nosso cinema brasileiro. Ontem a gente estava alegrias, assim, falando dessa indicação do Ainda Estou Aqui da Fernanda Torres. Realmente, para a gente celebrar muito mesmo. Agora, Nassif, a gente quer te ouvir sobre uma pauta muito importante também, sobre a prévia da inflação que desacelerou em janeiro, só que os alimentos continuam ficando mais caros. O IPCA 15, vou trazer os dados aqui, avançou 0,11% em janeiro, contra um avanço de 0,34% em dezembro. Fica aqui comigo, calma, eu sei que está técnico. Os grupos de alimentação e bebidas registraram alta de 1,06%. E hoje de manhã, como a gente conversava, o presidente Lula fez uma reunião com ministros, eles vieram a público para conversar com a imprensa, com a população, na verdade, né? Para discutir maneiras, para dizer, olha, estamos discutindo maneiras de reduzir esses preços. Quero te perguntar sobre o caminho para baratear, né, o mercado da população, o dia a dia das pessoas, mas também sobre essa reunião, sobre essa sinalização, uma comunicação que já vem aí mostrando que parece que está mudando, né? Está mudando, mas eles deram nas mãos de uma pessoa que não tem a menor noção, aí que é o Rui Costa, né? O que o Rui Costa sugeriu? A laranja está aumentando, então vamos, em vez de comer laranja, vamos comer maçã, uma coisa assim. Uma estratégia em termos de alimentos, até interessante, que o que está puxando é a carne, e antes de acabar a força aqui no meu computador, eu estava pegando os dados aí do IPCA 15, a carne, até meados do mês passado, estava puxando a inflação para baixo. Depois que veio aí com os problemas climáticos e tudo, e puxou para cima. Mas um combate, digamos, a inflação de alimentos passa por preparar este ano para o próximo ano, porque passa pela constituição dos chamados estoques reguladores. Tem a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o seguinte, quando você tem uma safra boa, e esse ano promete uma safra boa, ela compra, os preços caem, ela compra parte da safra, segura um pouco o preço, e fica com essa safra de reserva para o ano que vem, quando houver qualquer problema localizado de alimentos, ela poder vender e segurar o preço. Essas safras foram... esses estoques reguladores acabaram no período do Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Tanto que quando veio lá um aumento das exportações de arroz e tudo, e o preço do arroz explodiu, você não tinha estoque regulador. Então passa de um lado pelo estoque regulador, de outro lado, ele passa aí por um fortalecimento da agricultura familiar, que é aquela agricultura que garante alimentos efetivamente. Porque quando você pega o agronegócio, ele está muito ligado à exportação. Está muito ligado à exportação. Quando você pega grande parte da produção de arroz, de milho, é da agricultura familiar. O Paulo Teixeira ele tem aí um projeto, foi aprovada uma lei agora para dar garantias. Então tem que fazer com a agricultura familiar aquilo que o MST faz. O que é o MST? É uma agricultura familiar, com um tipo um pouco diferente de propriedade, e eles se organizam e conseguem acesso aí a esses financiamentos que o governo faz aí para compra de safras, para entregar em escolas e tudo. A agricultura familiar é mais ampla que o MST, mas eles têm que ter a organização do MST. Outro dia eu levei até um deputado do Paraná, até um cara conservador, mas boa gente. Falei, mas o MST, ele se prevalece das questões, das facilidades do governo. Mas prevalece por quê? Porque tem organização. O que ele faz é aquilo que está à mão de qualquer pequena propriedade, que é o crédito aí, as compras públicas e tudo. Então, digamos, tem que ampliar. O cooperativismo é uma maneira de ampliar esse
esse caminho da produção de alimentos, mas tem que ampliar a produção de alimentos. E o MST é o grande modelo. Quer dizer, mesmo que o pequeno proprietário queira ser dono da terra, o MST não tem esse negócio de ser dono da terra. Você é dono da produção da terra. E tanto que você pode deixar de herança para o seu filho a produção da terra, mas não da terra. Por quê? Porque ele sabe que se ficar dono da terra, daqui a pouco vem a especulação imobiliária e acaba adquirindo a terra desse pessoal. É um modelo fantástico, mas fantástico. Agora, quando você pega aí os ruralistas, eles são indignados. O que esse Tarcísio aqui e o Bolsonaro faziam? Nos poucos projetos de reforma agrária, entregavam a propriedade da terra para o agricultor, sabendo que dali a algum tempo iriam especuladores adquirir aquela terra, né? Então, esse modelo do MST, se não fosse um país tão preconceituoso, achando que tudo é comunismo e tudo, é um modelo fantástico. Eu sou um admirador, mas sem limites aí do MST e do que ele mostrou, da solidariedade que ele mostrou na pandemia, né? Não, e é brincadeira, né, Nassif, Chico, Gabi, alguém reclamando de benefícios que o MST recebe do governo, né? Um plano safra na de 400 bilhões de reais esse ano. Alguém achar que é o MST que recebe algum tipo, um Lei Candir e tudo que a gente sabe que foi armado nesse país para beneficiar os exportadores, né? Mas, Nassif, queria aproveitar para te perguntar, dando boa noite aí, também me solidarizando, porque, para quem não sabe, hoje em São Paulo caiu uma tempestade, né? E essa tempestade deixou mais de 160 mil pessoas sem energia elétrica, mais uma vez, nessa concessão porca feita pelo Ricardo Nunes aqui, aliás, feita mais antes do Ricardo Nunes e mantida com essa empresa italiana, a Enel, que presta um péssimo serviço. Mais uma vez, 160 mil pessoas sem energia elétrica. Na última contagem que eu ouvi antes de entrar no ar aqui, deve ter passado já 200 mil pessoas aí, Nassif. Mas, ainda falando sobre o tema da economia, da inflação, da percepção aqui do eleitor brasileiro, a inflação está muito concentrada nos alimentos, né? Mas tem aí também um risco de, se o dólar se mantiver alto, isso também impactar importações, né? Produtos importados. Isso pode azedar ainda mais o humor da classe média com o governo? Você vê, o câmbio ele pega muito a classe média, porque pega viagens também, pega um conjunto de produtos aí que não estão acessíveis, digamos, ao pessoal de baixa renda, né? Então, agora está começando a ceder um pouco o câmbio à medida em que hoje teve um acordo, um início de negociação China e Trump, mostrando que o Trump é louco, mas não rasga dinheiro. Eu tinha até, por coincidência, eu publiquei hoje um artigo em cima de um artigo daquele ex-ministro da Fazenda da Grécia, esqueci o nome dele agora. Varoufakis, Yanis Varoufakis. Que é muito crítico aí desse modelo tudo, e ele analisando as implicações de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Seria uma guerra que acabaria com o dólar de vez, porque daí obrigaria a China a acelerar a questão da nova moeda, haveria uma desacoplagem entre o sistema do SWIFT, do dólar e da nova moeda, as cadeias produtivas, aí, as cadeias de fornecimento teriam que ser realocadas e tudo, e a China está bem situada. Então, e os Estados Unidos teria a inflação. Se você joga produto chinês, se você joga uma taxa de importação muito alta, você pressiona a inflação. Agora, o Trump é aquele caso das soluções fáceis, né? Que ele falou, não, nós vamos aqui fazer um baita programa de produção de petróleo que vai derrubar a inflação. Vamos intimar os países árabes a derrubar o preço do petróleo. Ele vai tirando da cabeça dele e vai chutando. Mas só para vocês terem um exemplo, porque o primeiro movimento é dele. Dia 1 é dele. Ele faz aquele carnaval danado lá, ninguém reage ainda porque está todo mundo ouvindo. Daí você começa a pegar as consequências. Pega Texas, que é um dos estados que dá mais apoio a ele. Ele levou os 40 delegados do Texas votaram nele nas eleições aí. O Texas é um grande exportador de carne para a China e uma parte para o México. Só que ele impôs um imposto de importação para o México.
Se o México joga o imposto de importação sobre o Texas, acaba com a exportação do Texas. Daí o México vem para o Brasil, vem pegar carne do Brasil. Porque o Brasil hoje exporta carne para os Estados Unidos para suprir as exportações do Texas para o México e para a China, né? Então, digamos, os envolvimentos aí, os desdobramentos de uma guerra comercial são muito fortes. E a China é a maior parceira de 100 países, né? Então, esse isolacionismo do Trump em relação à Europa, por exemplo, a Europa, se tem essa guerra comercial, a China vai inundar a Europa de produtos, a Europa já tem problemas de monta com a questão da energia da Rússia, que ela foi obrigada a entrar na guerra da Ucrânia aí por pressão da OTAN. Então, digamos, o Trump ele é interessante nesse ponto de vista, assim como o Bolsonaro, porque ele eleva à enésima potência todos os malefícios desse tipo de política isolacionista, radical e tudo, né? Você pega essa crise da mão de obra dos Estados Unidos, vai explodir em breve. O primeiro momento é maldade em cima do novo judeu aí, que é o imigrante. O segundo momento é falta de mão de obra. Um outro ponto, ele acaba com todo o subsídio à energia verde. A energia verde é fundamental para o Texas também. Então, digamos, o tanto de problema que ele vai criar, passada a fase do gagarejo dele aí, ele vai se amoldar e vai tentar avançar em cima das instituições americanas e tudo, mas sem essas loucuras aí que podem provocar um solavanco na economia mundial, né? E com isso o câmbio aqui vai começar a ceder, está cedendo, né? Já tá. Nassif, muito obrigada por hoje. Bom final de semana, bom falar com você hoje. Espero que a luz continue aqui. Tomara, Nassif. Por favor, Nassif. E que retorne para a casa de muitos paulistanos aqui. Obrigada. Um beijo, Nassif. Boa sorte. Um beijo, gente. Luz, quero luz. Pelo que eu vi aqui na Enel, tem 157 mil pessoas que tiveram serviço de energia afetado. E a 3 mil. Diz que E está isso vai trabalhando para... vai até o fim da vida, né? Porque o prefeito ali junto com o Tarcísio meio que falou grosso ali, aquele fingimento, aquele teatro durante as eleições, continua do mesmo jeito, não vai ter medida. O prefeito sabe fazer dancinha com a guarda municipal, dancinha fascista com a guarda municipal, e nada mais, cara, não resolve nada. Os bairros mais atingidos, né? Sua Pompeia, minha Perdizes. E a Zona Norte também foi muito afetada, voltar para casa, meu amigo. Foi um dia de chuva forte em São Paulo, para quem acompanhou. Muita gente aqui no chat falou sobre isso. Gente, vocês vão falar de São Paulo? A cidade de São Paulo ficou assim, gente. A gente está vendo o metrô debaixo d'água. Ruas que viraram praticamente rios, olha só. A população, a situação que ficou. É realmente, assim, surreal, né? Aí é na Zona Norte. Isso foi em Pinheiros. Foi Pinheiros, assim? Foi em Pinheiros. No bairro de Agora Pinheiros. O teto de um shopping caiu lá na Zona Norte também. Eu acho que a gente tem as imagens Centro do Norte. teto caindo. Centro Norte. O shopping na Zona Norte de São Paulo. Centro Norte, exatamente. Desabou o teto. Então, realmente, são imagens, assim, muito impressionantes. Eu também não sei como é que está a situação da minha casa, que costuma entrar água pelo telhado. E sabe com que o prefeito está gastando dinheiro? Pagando publicidade para a imagem dele no coluna de fofoca como o Léo Dias. Exatamente. Segundo a revista Piauí. Então, tá ali todo bonitão nas colunas sociais e tal. Olha o shopping aí, gente. Center Norte, caindo o telhado e vira uma cachoeira, né? Vira uma cachoeira. Essa imagem, olha. Essa é a imagem do teto caindo. Meu Deus, Nossa Senhora, o desespero dela. Gente, é surreal, é surreal. E amanhã, é simbólico tudo isso, porque amanhã a cidade de São Paulo vai completar 471 anos e a gente tem a cidade nessa situação. Aliás, você falou do Ricardo Nunes, o Tarcísio, o Ricardo Nunes, nenhum deles falou sobre o Ainda Estou Aqui, né? Assim, que é um motivo de orgulho nacional. A Eunice, ela é paulista, inclusive. Sim, o Marcelo, claro, filho dela, autor do livro... Talvez seja o cara mais paulistano que eu conheça, sabe? Integrado à cidade, a cultura de São Paulo. No Brás, o bairro vizinho ao que eu nasci também. Gente, você não precisa ser de esquerda
para exaltar um feito brasileiro, da arte brasileira fora do Brasil. O Tarcísio postou também um monte de homenagem ao Donald Trump, mas não achou importante ressaltar, celebrar o legado da Eunice Paiva. Impressionante. Então, Impressionante. E amanhã tem o final da Copa São Paulo, da Copinha, no Pacaembu, que é outro estádio que era para ser entregue, vendido pelo Torrado, ainda pelo Dória, mas seguido pelo Ricardo Nunes. Entregaram o Pacaembu, patrimônio dos paulistas, entregaram a iniciativa privada, os caras não conseguem inaugurar, porque quando abrem a água toma de conta, o gramado não aguenta 5 minutos de chuva, vamos ver se amanhã consegue segurar 90 minutos de um jogo. Quintal do Chico Sá. Quintal, tô lá. Do ladinho da casa do Chico. olha só, de última hora também, notícia rapidinho. Breaking news. Breaking news. A gente falou muito sobre os deportados nos Estados Unidos hoje. A presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, anunciou agora há pouco que o país deve oferecer mais ou menos 35 mil empregos, cerca de 35 mil empregos para os mexicanos que forem deportados pelo governo dos Estados Unidos. Então, é uma resposta muito direta. Isso aqui é governo, né? Tem que fazer isso. Governo é para isso. É uma resposta necropolítica. Achei importante aqui de trazer no nosso final, nessa sexta-feira. Vamos nessa, então, gente? Estou falando de mapa da mina aqui, hoje não vai ser diferente, hein? Mapa da mina, previsões da economia para 2025, para saber o que fazer com o seu dinheiro. Tudo que a gente está enfrentando aqui na economia, hein? Falamos o programa quase completo a respeito disso. A gente vem falando nos últimos dias sobre a política Donald Trump, como isso afeta o Brasil, sobre o PIX, enfim. A gente vai trazer essas previsões com o Eduardo Moreira no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, 8 horas da noite. A gente tem um recadinho do Eduardo Moreira? Vamos ver se a produção me sopra aqui no ouvido. Temos? Opa. Vamos nessa, então. Vamos assistir. Os últimos anos, eles foram muito complicados nessa questão de finanças e investimentos, mas teve um lado que eu tenho que assumir que foi divertido. Várias pessoas que assistiram os eventos, o Mapa da Mina, ao longo dos últimos anos, aqueles onde eu faço minhas previsões sobre o que vai acontecer no ano, eles vieram me falar depois que tiraram a maior onda com os amigos que trabalhavam na Faria Lima. Que os amigos chegavam todo ali cheio de onda, cheio de marra, com ternos e linguajar difícil fazendo previsões e erraram tudo nas previsões deles. Eles que são os da Faria Lima, metidos a serem os bambambãs da história. E a turma que assistiu o Mapa da Mina, ali na humildade, acertou tudo que estava falando. Por quê? Porque esse trabalho que a gente faz todo ano, de pegar os principais relatórios, traduzir numa linguagem acessível e ensinar para as pessoas o que está acontecendo, ele ajuda de verdade. Ele não é papo para ganhar dinheiro fazendo operação para os outros. É coisa feita para ajudar. E esse ano vai ter de novo. 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, vai rolar o Mapa da Mina 2025. Um resumo de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e as previsões do que vai acontecer ou do que a gente acha que vai acontecer ao longo do ano. A gente se vê dia 30. Um abraço. Boa, já anotou aí na sua agenda? Então, dia 30 de janeiro, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, você garante a sua vaga em icln2.com.br. E agora, hein, Chico Sá? Já tô olhando pra você pra ver se você... Jurubeba. Vamos nessa. Beba, jurubeba. Tá liberada? Liberado geral. Hoje, dose dupla, né? Porque dentro dessa chuva, pra voltar pra casa, é só tem o que nos resta. E aniversário de São Paulo, vamos brindar o aniversário dessa vamos pra cidade. Acolheu, Exatamente, temos aqui 3 pessoas de outros estados, né? Você nasceu aqui, mas família pernambucana. Rio Grande do Sul. Eu, dupla cidadania, metade cearense, metade pernambucano. Então, vamos agradecer a São Paulo, cidade generosa, cruel em alguns momentos, mas com muita coisa boa. É impossível não ter... Muita gente incrível, querida. Essa dualidade dentro da gente com sentimento em relação a São Paulo. Mas viva São Paulo. São Paulo é incrível. É isso. E um beijo também a todos os paulistanos e nosso abraço, né, que estão enfrentando essa situação nesse momento, gente. Tem muita gente agora enfrentando enchentes por aí, então realmente é difícil. Sem prefeito fica mais difícil, né, Chico? Fica mais difícil ainda. Sem prefeito não dá. Vamos nessa, então. Sextou.
Sextou geral. Vou desejar para todo mundo que puder, né? Que esteja apto, juízo. Celebrar a vida. Mas não muito. Celebrar a Mas vida. não muito, que hoje é Pelo amor de sexta-feira. Deus. Valeu, pessoal. Valeu. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e, mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual, onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras, de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.